Hey pessoal, eu sou a Ali. Sejam bem-vindos a um treino do dia 11 de abril com o Olaf. Pois é, gente, faz muito tempo, pelo menos uns 2 anos, que eu não montava essa criatura. E o Olaf, ele é um cavalo que tá na escolinha desde 2021. Eu montei ele 2 vezes, não foram muito boas. Uma vez ele simplesmente empinou comigo, ficou 90 graus ali do chão e é isso. Na segunda vez que eu montei, ele quase tentou me jogar da pista de cima para a pista de baixo, então não foi muito legal. E desde então ele tem sido um cavalinho de escola que, com o tempo, os alunos iniciantes começaram a treinar, a trabalhar. E aí eu fui pegar ele depois de todos esses anos para ver como ele estava. Bom, gente, esse exercício que a gente fez hoje de varas no chão, a gente fez um exercício de controle com ele que eu vou explicar para vocês como que foi. E vocês vão ver a aula toda foi totalmente esse exercício, né? Primeiro a gente entrava ao trote nos cavaletes de trote. Dentro do exercício a gente tinha que colocar o passo para passar nos cavaletes de passo. Então vocês conseguem perceber que a distância é tão curtinha que o cavalo só consegue colocar o casquinho dele ali dentro. Olha lá, que bonitinho. E o casquinho do Olaf é minúsculo, né? Então vocês viram como que o espaço era realmente pequeno para o cavalo fazer um trotezinho ali curto e um passo curto também. Então, é um exercício de. A gente sempre trabalha alongando o cavalo, dessa vez a gente trabalhou encurtando o cavalo, porque ele é meio doidinho. E vocês vão ver um pouco dessas doidices do Fantástico, não, do Olaf hoje. Olha o costume. Bom, a gente virou o lado, então virou e trocou o exercício. A gente começa o passo, passa o cavalete de passo, no meio da linha a gente pede o trote e continua num trote calmo para fazer o cavalete de trote que tá bem curtinho. Então é sempre mantendo o cavalo calmo, não é para deixar ele correr. Minhas opiniões bem sinceras é que eu achei que seria muito mais difícil. Só que o Olaf, ele foi bem legal comigo. Ele me ajudou. Mas uma coisa que ajudou também, vou contar pra vocês aqui. Eu montei esse cavalo no medo. Eu montei esse cavalo tipo, meu, esse bichinho é louco, ele vai disparar, ele vai isso, ele vai aquilo. Então, o que que eu fiz? Eu falei medo, mas é a palavra errada. Eu usei toda a minha concentração. Então, hoje vocês vão ver a Alia Equestrian 100% Amazona com tudo que ela sabe. É isso que eu fiz, sabe? Parte de ao galope, no galope eu sabia que esse cavalo gosta de disparar, então eu já estava pensando nisso. Então é afundar o assento, prender o joelho, mãos para cima e muitas, muitas, muitas meias paradas na rédea de fora. Um cavalo sempre vai testar você, então ele sempre vai querer começar testando você para ver o que que ele pode fazer, né? Qual que é o limite, o que que ele pode fazer com você ali em cima. Só que quando você tá firme, não só de corpo, mas de cabeça e sabendo exatamente como que você quer trabalhar, o cavalo vai começar a respeitar isso. Em nenhum momento eu machuquei ou fiz nada muito forte com ele. Claro que eu sou um pouco mais forte que as crianças que montam ele. Então eu dou uma meia parada na rédea de fora, ele sente e fala: opa, aqui eu não posso mexer. Nesse momento, olha só, o Olaf quis me testar, vendo se ele podia fazer uma transição ao trote na hora que ele quisesse. Tipo, aham, vou parar aqui com você. E eu falei, não. Então eu apertei bem forte as minhas duas pernas, porque ele não estava escutando essa minha perna de fora. Eu apertei bem forte as minhas duas pernas. E aí ele falou, opa, eu não quero isso. E simplesmente deu um mini corcovinho, né? Eu chamo ele de mini putinho. Bom, voltamos a fazer o exercício. Entrada ao passo. O cavalo já estava um pouquinho mais quente porque ele galopou. Vou a passada no cavaletezinho de passo e transição para o trote. Primeiro a gente faz a transição, depois a gente eleva. Então, primeiro a gente vai usar a pressão de perna e assento e por último a gente eleva, corrige a diagonal e tudo mais. E nunca soltando aquele apoio que a gente vai colocar ali na rédea. Bom, partidas ao galope com ele eu achei que seriam muito mais difíceis, porque ele joga muito peso na espada. Só que quando você vai fazer uma partida ao galope com ele, ele entende o que é a partida ao galope e por um milissegundo ele joga o peso no posterior externo. Então a partida é muito boa. Vocês vão ver partidas perfeitas que eu achei que eu não ia conseguir com ele nesse treino hoje. Conforme ele foi entendendo o exercício, entendendo tudo que eu pedia para ele, e principalmente como todos os meus pedidos eram assertivos, o cavalo entende o exercício e vai relaxando.
Então, isso é uma coisa muito importante. A gente não pode ter dúvida do que a gente quer pedir pro cavalo, porque ele sempre vai ter dúvida do que é para ele fazer. Então, não dá para dois com dúvida trabalhar juntos, né? Então, precisa pelo menos um ali falando: não, eu quero que você faça isso, e saber exatamente como fazer esse pedido. Então, se você sabe o que você quer e faz o pedido certo, o cavalo começa a entender, fazer, ser agradado e relaxar. E foi muito isso que aconteceu. Eu estava também um pouco preocupada com essa transição trote-galope, então eu não fiquei tensa, eu fiquei concentrada. Então eu estava ali, tipo, com a minha mente completamente focada em ele pode ter reações, vamos prevenir. Meia parada, rédea de fora, mãos altas, assento firme, joelho preso. Esse cavalo, por conta do tamanho dele, a gente fica muito proporcional. Eu acho ele muito pequeno, óbvio, mas a gente fica muito proporcional. O máximo que acontece é um Charcite por conta da sela, né? Por conta dele me jogar bastante pra frente. Mas, de resto, eu gosto muito de montar ele porque eu me sinto muito mais firme do que em qualquer outro cavalo. Acho que essa sensação eu só consigo ter também com o Fantástico. Mas nem mesmo com o Ricardo eu tinha esse sentimento de estar tão firme e no controle. Continuando nosso exercício, agora ficou um pouquinho mais difícil. A gente entrava na reta do cavalete de trote ao galope e precisava colocar o trote ali na reta, passar num trote calmo e fazer a transição para o passo. Então, o exercício todo visando relaxar e desacelerar o cavalo, né? Visando o controle, sempre controle, nada de correr, é simplesmente fazer o cavalo entender as transições e como eu disse para vocês antes, né, o segredo para fazer ele entender as transições é eu dar os comandos de forma assertiva. Então, quero fazer uma transição para o passo, a primeira coisa que eu preciso pensar é em sentar, sentir meu corpo pesado na sela, pisar bem forte no estribo e apertar os meus joelhos e depois pegar na boca. Faz com que ele não fique com raiva, entenda o que é para fazer e sinta, tipo, ah, beleza, é só isso aqui que é para fazer. Vou fazer então. Bom, agora a gente fez os cavaletes de galope, a gente tinha três cavaletes é, um cavalete com 3 varas de galope, 5 lanças para um cavalete de 5 varas. A dificuldade desse exercício é que depois que a gente amplia nesses primeiros cavaletes, a gente precisa voltar um pouquinho para caber no galope das últimas 4 varas. Então vocês conseguiram reparar que em algumas das minhas passadas, ele passa um pouco o pé na frente da vara, o que ele não deveria fazer. Nessa aí ele ficou muito para trás. Em algumas eu coloquei tanta calma que eu consegui 6 lances, o que não deveria. Então essa para mim é uma grande dificuldade. O Olavo ele ajudou muito, ele estava muito calmo, mas aí foi totalmente erro meu de distância. O exercício completo é passar nas varas ao galope e depois entrar no trote e no passo no exercício que a gente estava fazendo no começo do treino. Vocês separaram que eu não consegui voltar ele tanto para cavalete de trote e ele tropeçou um pouquinho. Invertendo agora, a gente vai começar do passo e ir para o galope. É mais fácil? Talvez. Eu acho que na verdade é a mesma coisa. Só que a gente tem que lembrar que não é para correr, né? A gente vai fazer essas transições entre andamentos, mas não é para correr. Bom, melhor. A transição trote-passo para chegar ao passo na cavalete de passo era a parte mais difícil. Mas agora eu tenho que dar um conselho para vocês. Pensem nas rédeas como se fosse um cone. Um triângulo, se assim você se sente melhor. A boca do cavalo é a ponta do triângulo e a sua mão são as duas pontas abertas. Isso faz com que o cavalo não fique, você consegue ter essa imagem, e o cavalo não fica com essa cabeça para um lado ou para o outro e caindo na espada. É uma forma muito mais fácil de você pensar nas partidas a Valeu. galope e na encurvatura.
Bom, aí o Olaf não quis partir o galope comigo, de jeito nenhum, porque ele falou, não, eu vou estercar e ainda por cima eu vou coçar minha pata. Então, espera aí, menina. Porque ele é assim, sabe? Olaf, ele foi um cavalinho que foi treinado por uma amiga minha, mas ele tem esse gênio de dominar a situação. E ele fala, olha, eu vou fazer o que eu quiser, eu tô aqui te obedecendo de alegre, mas se eu quiser não obedecer mais, eu simplesmente não vou. Por isso que o lance com ele dessa aula e o fato dele ter me ajudado foi muito porque eu tava dando comandos assertivos pra ele. Então ele entendia o que era e não era uma coisa que ele ia ficar bravo fazendo. Eu não tava pegando na boca dele muito, não tava sentando pesado, não tava quicando na cela. Nada de ruim, nada de incômodo tava acontecendo. Então ele relaxou. O segredo para você deixar um cavalo na encurvatura certa, tirar um cavalo dessa encurvatura errada. Aí ele viu meu professor e falou: não, não vou, porque ele não gosta de pessoas no geral, mas ele não gosta de pessoas muito perto dele. Bom, continuando, o segredo para você é, fazer um cavalo não ficar encurvado pelo lado errado é você deixar as suas mãos em formato de triângulo em direção à boca do cavalo. A boca do cavalo é a ponta do triângulo, suas mãos são as duas pontas externas. Isso faz com que você consiga mexer no cavalo como um todo e não só ali na parte da frente, que muita gente acaba pensando só na parte da frente, que é o que a gente vê. Mas a gente tem que mexer no cavalo como um todo. Então, se você mexe para um lado, consequentemente os seus ombros vão para trás e consequentemente você consegue sentir a sua perna de dentro indo um pouco mais para trás também. Isso faz o cavalo formar no corpo inteiro dele uma meia-lua. Essa é a encurvatura certa. Só que é muito importante lembrar que por mais que a gente faça assim curvatura com o nosso corpo e a nossa rédea de fora aparente estar mais à frente do que a nossa rédea de dentro, é mais importante que a nossa rédea de dentro esteja leve e seja sua indicação, e a rédea de fora que esteja segurando todo o peso que o cavalo depositou no posterior externo, junto com a nossa perna de dentro que empurra ele para lá. Última passagem que a gente fez com ele. Vocês conseguem ver que ele tá bem tranquilo, bem lá, lá, lá. Tô aqui só fazendo meu exercício de hoje. Foi ótimo, a gente não teve nenhuma desavença durante o treino e controlamos o bichinho, né? Ele não disparou comigo em nenhum momento, ele tentou me testar no começo, mas nada demais aconteceu e foi um treino muito bom. Bom, pessoal, esse foi nosso treino de hoje. Eu espero muito, muito, muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e comenta aqui embaixo o que é que você achou desse treino com o pequeno Olaf. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau, pessoal!